Então, boa noite a todos. Está começando mais uma Masterclass da CV Experience, a Masterclass Dobre os seus lucros na CV, na comunicação visual. Vou ir passando os slides aqui, fazer uma apresentação breve minha, né? Para quem não me conhece, Thiago Cabral, CEO do Grupo TLV. Aqui fala um pouco, não vou me estender muito aqui, mas fala um pouco das empresas que eu tenho, desde quando eu comecei, da minha formação, onde que eu comecei com comunicação visual, né? Desde então, eu já faturei, inclusive, até mais que 140 milhões. Aqui fala um pouco dos players que eu atendo, dos meus clientes, meus maiores clientes, como Ambev, Heineken, Moët Chandon, Mercedes-Benz, BMW, Starbucks, Specialized, Red Bull e outras grandes marcas e outros projetos que eu já atendi no mercado de comunicação visual. Então, são 18 anos de experiência neste mercado da CV, né? Eu comecei ontem aqui, tem bastante tempo, então tenho uma experiência aí para passar um pouco para vocês, né? Eu gostaria de começar falando aqui, né, que uma empresa que não vende, ela quebra, né? O que é vendas para mim, Thiago, né? Vendas é o centro de tudo nas minhas empresas. Eu tenho mais de uma empresa no Grupo TLV e eu acho que vendas é o centro de tudo. Se não existe venda, não existe produção, não existe projetos, não existe logística e instalação, não existe administrativo, recursos humanos e vendas. Então, vendas sempre tem que ser o centro das atenções da empresa, né? Daqui que a gente consegue criar recursos para fazer todo o resto, né? Então, muita gente não entende isso. Isso é uma coisa muito importante da gente entender que vendas tem que estar no centro de todas as empresas, de qualquer empresa, né? A gente abre empresa para quê? Para vender e atender os nossos clientes e ganhar dinheiro. Então, uma coisa que é um mindset que eu sempre tive no meu negócio é que vendas é a coisa mais importante de uma empresa e que eu gasto 70% do meu tempo em vendas para eu conseguir fazer o meu negócio crescer ano após ano e vender mais de 150 milhões nesses 18 anos de existência do Thiago como empreendedor no mercado de trabalho aí, né? Quando a gente fala de vendas, né, quando a gente fala de dobrar lucro, é uma soma de pilares, né? Venda sempre foi uma soma de pilares. Eu acho que são três pilares mais importantes quando a gente vai falar de venda, né? Primeiro pilar é a ambição. Então você precisa ter ambição, né? Uma pessoa corajosa, arrojada, ousada, determinada a alcançar as suas metas. Então não existe um vendedor bem-sucedido sem uma ambição, né? Então, você precisa ter ambição para você conseguir atingir as suas metas, né? Então, ambição é um dos pilares que eu acho mais importante. O segundo pilar é a técnica, né? Muito treinamento e repetição de vendas. Quanto mais você vende, mais técnico você fica. Ainda mais da nosso tipo de venda, que é uma venda técnica, né? Uma venda construtiva, né? Uma venda consultiva. Então a gente precisa de técnica, né? Eu falo que ter empresa é igual um piloto, é hora de voo, né? A gente, um piloto, quanto mais hora de voo ele tem, mais longe ele vai voando, para as distâncias maiores, os aviões mais complexos e maiores, ele vai pegando. Por quê? Porque o tempo de voo, né? Tempo de voo é o tempo de venda. Quanto mais você vende no mercado de comunicação visual, o tipo de projeto que você vende, mais específico você fica, mais fácil vai ficando e mais vira uma coisa corriqueira na hora de vender. E resiliência, né? Você vai receber muito mais não do que sim, né? No nosso caso da TLV, a cada 10 projetos que a gente faz, que a gente atende, 10 leads que entram, que a gente consegue entrar numa negociação, 4 a gente ganha, né? Então a gente ganha projetos grandes, né? E a gente perde projetos grandes. A gente perde muito mais que ganha. E a gente precisa ter
resiliência para entender que o não é um processo da venda, né? Que você vai bater muito mais com a porta na parede e você vai aprendendo com as técnicas e com a ambição, mas a resiliência é muito importante, né? Eu vejo muita gente que desiste de vender, ai, que isso não é para mim, e acaba que não tem muitas horas de voo e não consegue, de fato, vender. Gostaria de pedir aí para quem entrou agora e colocando no mudo, tá? Para não atrapalhar a nossa live aqui. Então, é isso, né? Então, esses três pilares são os pilares muito importantes: ambição, técnica e resiliência. Quando a gente fala de vendas, eu vejo que muitas empresas, quando eu venho perguntar para os mentorados da Mentory Pro, inclusive, a gente já mentorou mais de 40 empresas de comunicação visual do Brasil inteiro, e eu pergunto os meus mentorados qual que é o modelo de negócio deles. E eu vou te falar que 99% não sabe me falar o modelo de negócio, não sabe me explicar qual é o modelo de negócio da forma correta, né? Da forma genuína que tem que se explicar. Então, quando a gente vai falar de vendas, quando a gente vai falar de empresa, a gente tem que entender e tem que estar muito claro qual é o nosso modelo de negócio, né? Então, um modelo de negócio, eu falo qual que é a regra do jogo. Vou dar uma regra na TLV. O mínimo de faturamento é R$ 10.000. Isso é um modelo de negócio. O meu modelo de negócio, eu não consigo vender um produto, né, um trabalho, um projeto com menos de R$ 10.000. Ah, Tiago, todo mundo é assim? Não. Os meus clientes recorrentes que compram de mim o ano inteiro, vai chegar um momento que esse cliente ele vai precisar de uma OS de 1.500, uma OS de 2, e eu não vou atender? Eu vou atender sim, mas um cliente que chegou novo, que eu não vejo potencial, que eu não qualifiquei como um cliente que pode ser um futuro cliente muito bom para a minha empresa, eu não abro uma OS por menos de R$ 10.000. Então, isso é um modelo de negócio, isso é uma regra do jogo, né? Então, a TLV, não é à toa que o nome dela é TLV Solution, né? Eu gosto de solução. Então, quanto maior o problema, mais eu gosto porque mais rentabilidade eu tenho, né? E quando eu falo de modelo de negócio, sempre quando eu vou montar um negócio para mim, eu penso em dois pontos muito importantes, né? Tem que ter escala, eu tenho que conseguir escalar. Ah, na comunicação visual você não consegue escalar. Consegue, eu escalo na TLV, né? Como você escala, Thiago? Com clientes grandes e clientes recorrentes, né? Clientes que estão comprando na minha mão, né? Todo mês, o ano todo. Eu tenho cliente que compra na minha mão há 15 anos e compra todos os meses. Meses compra mais, meses compra menos. Mas no montante do bolo, eu tenho cliente dentro da TLV que eu faturo 4, 3, 2, 1 e 1,5 milhão por ano para esses clientes, né? E quando você vai colocar, isso é uma recorrência de 100 mil por mês de alguns clientes. Eles ficam 3 meses sem comprar e depois compram um trabalho de 500 mil, de 400 mil. Então, a gente consegue, a forma de escalar dentro da comunicação visual é com clientes recorrentes e clientes grandes, né? E não adianta nada você ter escala se você não tem margem, né? Então, projetos especiais full service. Isso aqui, a oferta é muito pouco. A demanda, cada ano que passa cresce mais e uma oferta muito, muito pouco. Poucas empresas fazem, né? Por know-how, por expertise, porque não querer ter o trabalho de fazer um trabalho grande, de fazer um trabalho difícil, é um modelo de negócio diferente. Então é muito importante você ter na ponta da sua língua qual é o seu modelo de negócio, né? Qual que é a regra do seu jogo? Quais são as regras comerciais da sua empresa? Isso é muito importante, né? E os pontos importantes que eu sempre é, é, procurei ter quando eu vou fazer qualquer negócio é escalabilidade, ter escala, né? E ter margem boa, né? Outra coisa que é muito importante para uma empresa conseguir
dobrar os seus lucros e estar ano após ano crescendo. Liderança, né? Saber gerir pessoas, né? Cada ano que passa é mais difícil gerir as pessoas, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em gerir as pessoas, estudar as formas que as pessoas gostam hoje de estar dentro de uma empresa, participar de uma companhia, de que forma que elas gostam de participar, né? Um CNPJ é um conjunto de CPFs, né? Gerir pessoas é fundamental para o negócio dar certo. Eu vejo muita empresa que não dá certo porque ela não é bem gerida, né? As pessoas não estão na mesma página, não existem os princípios, não existem as regras, a forma de trabalhar, não existe um procedimento operacional padrão que o Chico, o Francisco e o José têm que seguir esse padrão e têm que fazer a mesma coisa. Quando a gente está falando de vendas aqui de dobrar o lucro, principalmente na área comercial, né? Eu vejo muita empresa que assim, quem que são os vendedores da sua empresa? É fulano, Beltrano, Ciclano. Pô, quanto que Beltrano vende? Qual que é a meta de Beltrano? Escuto muito falar que tem vendedores que não têm meta. E aí eu vou aprofundando mais, eu vou cascateando mais a conversa com essas pessoas e entendo que essas pessoas elas fazem outras coisas na empresa. O cara ele é atendimento de cliente, mas ele faz o administrativo. O cara é atendimento de cliente, mas ele é o pré-impressor. O cara é atendimento de cliente, mas ele é o motorista. Então a gente tem que saber que o time comercial, a área comercial, ela tem que estar focada em vender. De novo, vender é o centro das atenções de qualquer empresa. Então, se você não tem uma área comercial focado em bater meta, em gerar resultado, e as pessoas têm que estar com isso muito claro na cabeça, você não vai bater suas metas, você não vai dobrar os seus lucros, porque as pessoas elas fazem outras coisas fora pensar em vender, né? E eu gosto de fazer uma comparação muito grande com o Cirque du Soleil, né? Quem já foi no Cirque du Soleil aí, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, sabe o que que é o Cirque du Soleil, né? Você vê um circo de bairro aí, um circo de outra forma lá do Marcos é, Frota lá, sei lá como é que chama, o Circo da Alegria, é um tipo de circo. O Cirque du Soleil é um outro tipo de circo. Eu falo que o Cirque du Soleil é um circo full service, né? No Cirque du Soleil tem teatro, né? Existe várias peças de teatro dentro do Cirque du Soleil, existe música e música muito boa tocada e muito boa cantada, existe pirotecnia, né? Existe muita pirotecnia, existe ginástica artística, existe ginástica olímpica, existe comédia e produtos físicos, né? Como se vai num parque, você sai do Cirque du Soleil, no final você tem ali camisa, moletom, caneca, chaveiro, imã de geladeira, você tem um produto físico daquela marca, né? Isso aí, fortalece a marca, né? Isso é uma parte do brand do Cirque du Soleil. Então, quem já foi no Cirque du Soleil sabe que o Cirque du Soleil é um circo full service, né? Ele pegou a tenda do circo antigo, ele pegou a arquibancada do circo antigo e fez uma salada mista lá dentro de misturado com teatro, música, pirotecnia, ginástica, ginástica olímpica, artística, comédia, produtos físicos e fez de um produto que é o único no mundo, né? Então tem vários lugares do mundo que tem o Cirque du Soleil, por exemplo, eu já fui em Las Vegas, já fui em vários lugares do mundo e já fui no Brasil também. Então você pega o Cirque du Soleil, é muito bacana e muito caro. Por quê? Porque entrega, né? Porque não tem nada igual, porque é, a oferta é só deles, não existe outro, né? Então, por isso que o Cirque du Soleil eu vejo como um case de sucesso num negócio que acabou e ele conseguiu pegar esse produto, né, que existe há não sei quantos anos e transformar no produto que é hoje, né? O Cirque du Soleil hoje ele viaja o mundo inteiro, tem artistas do mundo inteiro, né? E sempre quando ele vai para algum lugar, esgota nos primeiros 3 dias de venda todos os ingressos que eles colocam à venda e é caro. Então, é um modelo de negócio que tem escala, ele consegue ter em vários momentos, existe vários Cirque du Soleil fixos no mundo inteiro,
como existe os itinerantes também, com a margem muito boa, né? E a liderança muito boa, porque existem pessoas do mundo inteiro e as pessoas. Eu tenho um amigo meu que participou do Cirque du Soleil já foi artista do Cirque du Soleil, e é assim, é uma dificuldade imensa você entrar no corpo de apresentação do Cirque du Soleil, né? Você tem que passar por várias provas, então a liderança é muito boa, né? O procedimento operacional é muito bom de contratação, de escolha. Então, o cara para entrar lá dentro, ele tem que ser muito bom. Então, um modelo de negócio, você tem que entender muito bem o que é seu modelo de negócio para você conseguir dobrar seus lucros, né? Para você conseguir ter escala e para você conseguir ter margem, né? Muito importante falar de modelo de negócio. Mas qual que é o maior problema das empresas de comunicação visual? É os donos ficarem na operação e deixar as vendas de lado, né? Então a gente vê muito dono de empresa de comunicação visual fazer muitas coisas, né? Eu faço muitas coisas fora da parte de vendas, mas eu me policio muito na TLV para me ficar 70% do meu tempo vendendo e 30% resolvendo o resto como um todo, né? Então, o que que acontece com as empresas de comunicação visual? Elas não têm uma crescente num ano inteiro, né? Que a gente chega aqui, você vem crescendo, né? Dependendo do modelo de negócio, tem empresa que no começo do ano, janeiro, fevereiro, aqui, porque é carnaval, eles batem um pico lá e vem fazendo ao contrário e depois estabiliza. Isso aqui eu estou falando muito da TLV, tá, gente? Como é que eu funciono? No começo do ano, eu não estou falando de valores, não. Mas no começo do ano eu começo mais fraco o primeiro trimestre, aqui em março. O segundo trimestre dá uma bombada. De agosto para frente, o meu negócio cresce muito, né? Então eu falo aqui que no terceiro e no quarto trimestre, o meu negócio tem uma crescente muito grande. As empresas, o que que acontece? Elas começam aqui, elas dão um pico, e aí o cara vendeu muito porque ele ficou dedicando a vendas. No final da história, ele tem que entregar o que ele vendeu, ele vai para a operação e aí esquece de vender, aí o negócio dele vai lá embaixo, aí o negócio dele vai lá embaixo, ele desespera e começa a vender de novo, aí ele consegue ir lá em cima, e aí ele não tem um time para entregar, ele vai para a operação novamente, e aí ele não vende, aí ele tem uma queda de novo, e aí depois ele, puta, eu tenho que vender, ele corre para vender de novo e vende, e aí fica esse sobe e desce aqui, e chega no final do ano, você não consegue bater sua meta final, por quê? Porque você não teve uma crescência, né? Então isso aqui é mensal, trimestral, semestral, anual, e aí projeto de médio prazo, que é de 5 anos, de longo prazo, que é de 10 anos. Então, a importância você estar sempre no crescimento, né? Então, isso aqui é uma empresa que tem time de vendas, ela tem isso aqui, ela tem esse gráfico que sempre vai subindo, que é o meu caso na TLV, e você tem aqui as empresas sem time de vendas. Ele pode ter até um time, mas é meio bagunçado, a pessoa que vende ela faz outras coisas. Então, ele fica aqui nesse sobe e desce danado, né? Então, isso é muito importante você entender disso. Time comercial tem que fazer o início e o fim. O meio é o time de operação. Quando eu falo isso é porque eu era assim, entendeu, gente? Lá atrás eu botava meu comercial para acompanhar a obra, acompanhar a produção, ficar de cima, olhar a qualidade, fazer isso, até o momento que eu cheguei a fazer uma consultoria e o consultor falou assim, Tiago, o vendedor ele tem que vender, atender bem o cliente e ele tem que fazer o pós-venda na hora da entrega, resolver algum problema que teve no meio do caminho, né? E fechar com chave de ouro a venda, né? Então eu falo muito que tem que fazer o início, que é vender, e é na pessoa do vendedor. O meio disso aqui é produzir e instalar, que é o chão de fábrica, que é a operação, e o fim, que é o pós-venda, que é o vendedor novamente, né? Que ele tem que chegar lá e, de fato, conseguir entregar um produto bacana para o seu cliente, um produto com qualidade, com prazo acordado, para que esse cliente compre de novo. Uma vez que eu sempre procuro atender clientes recorrentes, que tenham recorrência de trabalho, né? Vou dar um exemplo. Vou prospectar um pet shop. Eu vou prospectar o pet shop do Chico da esquina
ou eu vou prospectar o Cobase, que é um pet shop que é o segundo maior do Brasil, que tem cento e tantas lojas. Eu vou prospectar o Pets, que é o primeiro do Brasil, que tem 200 lojas, entendeu? Então, eu sempre vou procurar e prospectar, já que eu vou gastar energia em prospecção, que eu gasto energia e gasto tempo com quem pode me trazer um retorno muito grande, com uma margem muito grande. Mais uma vez lá, né? O do slide que a gente falou para trás. Então, essa é a importância de você entender aqui, entender isso aqui. Isso aqui é modelo de negócio, é o jogo da empresa, né? Então, quando você tem um time comercial atento a vender, você tem um crescimento. Quando você divide o seu tempo e o tempo da sua equipe em vender, em entregar e fazer outras coisas do meio, você fica nessa sazonalidade aqui de vender um mês bem, outro você vende pouco, outro você vende bem, 2 meses você vende pouco, um mês você vende bem, e aí chega no final do ano você não consegue bater a sua meta macro do ano, que lá em setembro, outubro, novembro de 2023, você planejou em vender 2024. Quando eu falo de vender, né, a gente fala muito de negociação, né? Posição de autoridade, né? Então você tem que estar numa posição de autoridade. Você que é o profissional da comunicação visual, não o cliente. Então, quando eu falo em venda construtiva, chega muita coisa da TLV que eu dou pau, que eu viro para o cliente e falo assim, cliente, aqui, ó, isso aqui é inexequível. Não tem como você produzir isso aqui. Mas não tem como você produzir isso aqui por conta disso, 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 disso. Sempre se basear em fatos e dados. Por isso que eu falo que os nossos vendedores têm que estar em sempre treinamento do produto que vai vender, de um produto novo. Sempre que você puder levar na feira, você leva. Tecnologia de máquina e tudo por quê? É porque ele tem que ter uma venda de consultoria dos nossos clientes, né? É uma venda construtiva. Muitas das vezes chega o projeto na TLVI e eu dou pau no projeto e mudo o projeto todo, inclusive de escritórios de design renomados, de arquitetos renomados, que aquilo que está no papel, ele não tem como produzir. Apesar da gente ser uma empresa que procura produzir tudo, a TLV, quanto mais difícil o projeto, com mais tesão a gente fica. Porque eu sei que a margem vai ser maior e a concorrência vai ser menor. As pessoas só compram por dois motivos. Ou ela compra por medo, ou ela compra por ambição, né? Qual que é o medo do seu cliente? Então a gente tem que entender isso. Sempre quando a gente está negociando, a gente tem que entender qual que é o medo daquele cliente, né? Então, se ele está fechando uma fachada muito grande, ele tem um medo de fazer com uma empresa pequena, porque ele tem medo que essa empresa não entregue ele com qualidade, não entregue ele com tempo, né? Ele tem um medo, muitas das vezes no nosso mercado de comunicação visual, o cliente ele tem medo de pagar um valor alto na entrada. Por que que ele tem o medo de pagar um valor alto na entrada? Porque exatamente em algum momento lá atrás ele fez alguma coisa com uma empresa e não recebeu o produto. Então isso é muito importante a gente entender. Qual que é o medo do nosso cliente? O cliente está com algum medo? Ou qual que é a ambição, né, desse cliente, né? Qual é a ambição do seu cliente? O que que seu cliente, qual que é a ambição dele? A ambição dele é ter a maior fachada da cidade? A ambição dele é ter a frota toda adesivada, a ambição dele é ter uma sinalização muito diferenciada. Então, isso sempre a venda ela parte desses dois motivos. Sempre quando eu vou atender um cliente, eu vou mandar um orçamento, eu estou em negociação, eu faço essas duas perguntas para mim mesmo e tento extrair isso do meu cliente, tento puxar a língua dele, né? Se ele tem algum medo, qual que é o seu medo? E qual que é a sua ambição? Então, é muito importante a gente entender disso. Saber qual que é o nível de consciência do seu cliente é muito importante, é fundamental. Você tem que saber despertar esse sentimento no seu cliente. Assim você vai diminuir o jogo, você vai dominar os jogos da venda, o jogo das vendas. Por exemplo, quando é um projeto muito grande e a maioria das empresas elas pedem dinheiro de entrada, por exemplo, você vai fazer um projeto de uma fachada de 700 mil, 400 mil, 300 mil, 200 mil, e você pediu ao seu cliente lá, pô, 33%, seu cliente tem que lá te dar 34 mil reais, por exemplo, sem você ter começado o trabalho, mesmo que tenha um contrato e tudo, e você vê que seu cliente está com medo de te pagar isso, né, e você não conseguir entregar para ele no prazo, cara, uma forma de você negociar e ganhar esse cliente
fechar esse negócio é o quê? É você pedir essa entrada a partir do momento que você vai entrar na obra para começar a instalar aquela fachada. Entendeu? O cliente ele vai estar com mais segurança em fechar isso com você. Então, o medo dele é esse, né? Então é importante você falar isso. Ah, o medo do meu cliente nem me pagar, ele não receber. O medo do meu cliente é ele eu entregar para ele com atraso. Cara, leva o seu cliente dentro da sua estrutura e mostra para ele, né? Mostra como é que você vai produzir, a velocidade da produção, a forma rápida de fazer. Então, ele vai perder o medo dele, né? Se você fazer dessa forma. Então, isso tudo é muito importante. Sempre pensar nisso. Estou com um orçamento e o cliente quer negociar. Qual que é o medo dele? Qual que é a ambição dele? Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Não sei se vocês usam disso, né? Então, eu procuro entender do meu cliente, eu procuro perceber, né, é, qual sentido é, faz ele comprar aquilo, por que que ele compra aquilo, né? A gente tem que perceber, a gente tem que ter o faro da negociação, né? Se o cara está com muita pressa, você pode jogar um preço mais alto. Se o que o cara está querendo é muito difícil, não tem concorrente, você pode jogar o preço que você quiser. Eu vou dar um exemplo. Eu estou fazendo uma praça para uma construtora aqui de Belo Horizonte, projeto super especial, não é nem muito projeto de comunicação visual, tem comunicação visual junto, mas existe banco, existe totem, lixeira, painel, umas coisas muito diferentes. E quando eu peguei aquele projeto, eu conheço os meus concorrentes, eu estudo os meus concorrentes. Eu peguei aquele projeto e falei assim, cara, não tem nenhuma empresa em Belo Horizonte que vai nem orçar esse projeto. Esse projeto é muito diferente. É um projeto com pedra, com baixo relevo, com corte especial em jato d'água, com as Cortem. Era um projeto muito específico. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, esse projeto aqui eu posso pesar a mão na margem, sabe? Eu posso pesar a mão na margem, porque aqui eu não vou ter concorrência. Pode vir até gente em São Paulo para fazer esse projeto comigo aqui, para brigar comigo o preço, mas a logística do cara vai ficar muito cara. Mas isso aqui não tem empresa em Belo Horizonte que faz. Um projeto que eu gastei 210 mil reais para executar ele todo, eu vendi por 800 mil reais. Por 800 mil reais. No final das contas, eu vou ter de margem EBITDA naquele final ali, depois dos impostos, depois de depreciação de tudo, eu vou ter ali uns 480 mil a 500 mil reais de lucro líquido nesse projeto, né? Então, assim, de novo, a margem, de novo, você tem que entender os sentidos, qual que é a pressa do cliente, qual que é a dificuldade, o jeito dele conversar com você, da forma que ele vai te dar atenção, da velocidade que ele quer encontrar com você, né? É, é, isso tudo é muito importante você ter esse feeling, né? E como que você tem esse feeling? Você tem esse feeling com hora de voo, mais uma vez, né? Praticando isso. Então, os grandes orçamentos da TV, que eu falo ali que é de 500 mil para cima, todos esses orçamentos eu estou muito presente. Apesar de outras pessoas atenderem tudo, mas eu estou a todo momento ali nos grupos de WhatsApp, fazendo as reuniões com os clientes, puxando dos meus atendimentos, dos meus vendedores, exatamente isso aqui, qual que é o medo, qual que é a ambição, qual que é qual que é o seu sentido de percepção que esse cliente está para fechar esse negócio. Então, isso tudo é técnica, né? Isso tudo é técnica, é importante você ter. Um exemplo, se você está precisando muito bater a sua meta, se ficar muito de cima do cliente, ele vai perceber isso e não vai comprar de você, né? Então, eu vejo aquelas empresas que não preocupam com margem, né? Mais uma vez, que elas estão tão atoladas em dívidas, em não vender e vender bem, e vender pouco, e vender bem, e vender pouco, que elas querem vender a qualquer preço, né? E aí tem dois problemas. Vender a qualquer preço, você vai trocar o seu almoço pela sua janta, ou você vai trocar o seu almoço por nada e vai ficar com fome, você vai dificultar o entendimento do mercado, o crescimento do mercado, né? E você vai entrar num fluxo de vicioso de sempre querer vender a qualquer preço, né? Sempre vender a qualquer preço. Então, assim, por isso que existe que eu falei ali atrás, né? Que é a regra do seu negócio, tem que ter regra. Pô,
A minha margem mínima aqui é 35%, é 35%. Ah, que horas que eu abro mão dessa margem? Quando o cliente for pagar à vista, aí sim eu abro mão dessa margem, né? Então, você tem que entender isso, você tem que saber muito qual que é a regra do seu negócio para você não entrar em furada. Eu vejo muita gente entrando em furada no mercado de comunicação por não ter esse entendimento, não ter esse cuidado na hora de vender. Então, é muito importante vocês pensarem nisso, tá, turma? Então, vamos passar para o próximo slide. Qualificação. Não tente vender para o cliente errado. Eu vejo muita gente tentando vender para o cliente errado, né? Então, assim, vou dar um exemplo, né? Não tem como vender uma obra de arte para um mendigo. Você vai conseguir vender uma obra de arte para um mendigo? Não vai. Você vai conseguir ter uma empresa grande vendendo para empresa pequena e ticket médio de venda pequeno? Não vai, né? Desculpa, você vai morrer de fome na sua empresa. Você vai ficar na corrida dos ratos, né? Você vai ficar correndo atrás do seu rabo. Passa ano, passa ano, passa ano, o seu negócio não cresce. Você não consegue bater as suas metas, você não consegue fazer as coisas que você planeja fazer porque você não faz diferente. Você quer ter um resultado diferente sem ter uma ação e uma execução diferente, né? Então, probabilidade, poder aquisitivo. Você tem que ter duas linhas aqui. Você tem que ter a linha horizontal e você tem que ter a linha vertical, né? Então, por exemplo, a TLV é especialista em fazer sinalização interna e externa de hospitais. Então, você pega os maiores hospitais que tem de Minas, quem faz é a TLV, né? Então, você pega a rede Mater Dei de hospital, que tem até fora de Minas. Você pega a Oncoclínica Oncomed, que é um dos maiores hospitais de câncer do Brasil. Você pega a maior faculdade de medicina da América Latina em um hospital universitário, em Araguari, ali perto de Uberlândia, perto de Uberaba, né? Então, por quê? Porque eu virei referência em fazer isso aqui, né? Não tente vender para o cliente errado. E se eu pegar aquele hospitalzinho pequenininho, aquele hospital que vai ter uma sinalização ali de 50 mil, 30 mil, 40 mil, vai me atrapalhar eu pegar uma sinalização de 1 milhão e meio, 2 milhões, né? Então você tem que ter foco, né? Você tem que saber para que vender. Você tem que qualificar os seus clientes. Qual que é o lado bom de você conseguir prospectar? Você prospecta quem que você quer, né? Aí você pensa, eu vou prospectar os menores, os médios ou os maiores? Pô, eu vou começar dos maiores para os médios, que a chance de eu vender é, mais é para os maiores, porque eles estão na frente da fila, né? Eles estão com mais tempo de, de engajamento com a minha empresa para virar futuros negócios. Então, isso tudo, gente, é muito importante a gente entender disso para a gente conseguir dobrar os lucros da empresa e vender bem, conseguir bater as metas, né? Eu falo muito de funil de vendas, isso aqui também é uma coisa que a gente precisa, para a gente conseguir converter mais orçamentos, a gente tem que entender muito qual área, qual andar do funil que a gente tem, né? Atingimento, antigamente o vendedor fazia de tudo, começo, meio e fim, que eu expliquei nos slides para trás. Hoje, o mais importante é atender bem e rápido o cliente, atender rápido e bem o cliente, né? Fazer o começo e o fim, não fazer o meio. Então, como é que funciona o funil de vendas da TV? Aqui tem a prospecção, que é um canal de venda. O outro canal de venda nosso é o marketing e o outro canal de venda nosso é o digital, né? Quando a gente fala em digital, o que a gente fala de YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn, né? Quando a gente fala de marketing, é os eventos que a TLV participa, né? Os tipos de ações de marketing que a TLV faz, e tem as prospecções. Então, esses são os canais de entrada no funil da TLV, né? Que eu falo que a prospecção é o garimpo, né? As ações a ser tomada, entender o tamanho do cliente, que é a qualificação, portfólio alinhado com o tipo de coisa que o cliente compra. Quem que faz essas três ações aqui? É a inteligência de mercado, né? O vendedor ele não fica perdendo tempo com prospecção. Ele perde tempo em atender bem e tocar o cliente da forma que eu falei um pouco para trás. Então, inteligência de mercado é muito importante. É a pessoa que vai qualificar, que vai prospectar, vai qualificar e vai apresentar a sua empresa para o seu futuro cliente, para o seu lead, né?
A partir do momento que a inteligência de mercado fez esses três níveis aqui, tomou essas três ações, aí já passa para o atendimento, que é o vendedor, né? Que é proposta, negociação e fechamento, né? Então, quando você está aqui na negociação, é muito importante você tomar cuidado com os slides de trás, saber como vender, né? Entender o sentimento do cliente, entender, eh, ter o tato e o cheiro de como que está essa demanda do cliente, para você entender de qual pressão que você vai usar para fechar aquele trabalho. Depois vem o fechamento, depois vem o pós-venda, que faz o vendedor e o inteligente de mercado. Por que que eu gosto que o inteligente de mercado faz o pós-venda também, tá, gente? Para o cliente não ter só um ponto de apoio dentro da sua empresa, né? Costuma muitas vezes, lá na minha empresa aconteceu isso muito, o vendedor sair e levar o cliente embora para outra, né? Então, quando ele tem um outro ponto de apoio, né? Ele tem um tripé lá na TLV, que ele tem outros acessos, inclusive comigo, que são os maiores clientes, né? Com a inteligência de mercado e com o vendedor, na hora que o vendedor sair, é muito fácil da gente conseguir manter esse cliente dentro da companhia, né? Dentro do nosso, na nossa carteira de cliente. Por quê? Porque esse cliente ele não negocia só com o vendedor, né? Ele tem outros apoios ali dentro da empresa. Então, o funil de vendas é outra coisa. Na hora que você entender e saber qual o nível do funil que você está aqui, você consegue entender que você está muito próximo de fechar um grande trabalho. Por quê? Porque você, por exemplo, você está na negociação. Se o cliente está negociando com você, é que ele quer comprar com você. Ele tem intenção de fazer com você, né? Então é a hora de você entender os sentidos, você entender se é medo ou ambição e conseguir criar o gatilho mental para você conseguir pescar aquele cliente para ele virar um fechamento, entendeu? E uma coisa, gente, é 100% de todas as empresas que eu já mentorei, de todos os donos de empresa que eu já conversei, ninguém prospecta cliente. Isso é 100% de certeza. Das pessoas que eu conheço, que eu converso, tá, gente? Ninguém prospecta cliente. Então, prospecção é a mesma coisa que você está dentro de um bar, que você tem um motor com gasolina, com um tanque de gasolina no talo e tem uma pessoa para pilotar o barco, né? Quando você não tem prospecção, você está no meio do mar, sem o motor, sem o remo, e o seu barco ele está ali à deriva, né? Se o vento bater para norte, ele vai para norte, se o vento bater para sul, ele vai para sul. Se vir uma onda e pegar ele, vai afundar ele. É o que geralmente acontece. Você está à deriva no mercado. Se o mercado está aquecido, você não tem número para você conseguir entender o quanto de energia você tem que botar mais para vender mais, né? Porque você não prospecta. Então, você fica ali muito à mercê do que está acontecendo, do que as pessoas estão falando, da forma que o mercado está agindo, né? E aí você não consegue bater meta, né? Então, prospecção é muito importante. Tudo aqui é muito importante, mas prospecção também é uma coisa que tem que estar aí no top 5 aí de importância para você conseguir dobrar os seus lucros. Então, você imagina, você está vendendo 200 mil por mês hoje, 150 mil, 100 mil, só que você não prospecta. Na hora que você começa a prospectar clientes grandes e clientes recorrentes, a chance de você dobrar o seu lucro, que é o tema dessa masterclass hoje, é muito fácil, porque você está buscando um cliente grande, um cliente recorrente que não está no seu radar. E a partir de agora entrou no seu radar, que pode virar um lead. E aí você começa a ter números na mão. Pô, de cada 10 clientes que eu procuro, 3 eu faço orçamento, dos 3 que eu faço orçamentos, um eu vendo, né? Então, para mim vender 10, eu tenho que procurar 100, né? Fazer X orçamentos e vender X. Então, esse número é muito importante. Então, prospecção te ajuda a entender isso. E aí tem os passos, né? Que é o procedimento operacional padrão da prospecção, POP da prospecção, né? Que é o garimpo, que é o 0800, ou redes sociais, ou indicações, né? O importante é você encontrar o dono da caneta, né? Que cada empresa existe um dono da caneta, existe um setor diferente que compra. Tem empresas que é engenharia que compra, tem empresas que é arquitetura que compra, tem empresa que é suprimentos, tem empresa que é marketing, tem empresa que é compras, tem empresa que é o dono. Então a gente tem que entender quem que é o dono da caneta,
entendeu? Então, geralmente, o dono da caneta ele está entre a terceira ou a quarta pessoa que você conversar. Então, você liga no 0800, por exemplo, você conversou com o atendente. Aí você conversou com o atendente para te falar quem compra o seu produto. Aí ele achou que é arquitetura. Aí ele manda para arquiteta. Aí, nesse caso, não é arquiteto que compra, é engenharia. Aí manda para o engenheiro. Aí o engenheiro ele não tem a tomada de decisão, ele indica. Quem compra é o compras. Então você falou com a quarta pessoa. Ah, não, é o engenheiro que compra mesmo. O suprimento ou compra só paga. Você falou com a terceira pessoa. Então, geralmente a prospecção ela é ou com a terceira pessoa ou com a quarta pessoa que você encontrou o dono da caneta. E até isso você tem que saber, e você tem que falar, pô, falei com o atendente, depois eu falei com fulano, depois por exemplo, já falou com três pessoas, a quarta ela tem que ser a pessoa. Muito dificilmente é a quinta e a sexta pessoa que compra. Entendeu? Então o garimpo é esse, é 0800 telefone, é redes sociais ou indicações. E é network, né? Segundo passo, apresentação. Fazer uma apresentação alinhada com as demandas do seu cliente, né? Ter um portfólio dividido por tipo de trabalho. Então, lá na TLV eu tenho arquitetura, environmental design e wine fine, né? O environmental design é da parte de projetos especiais. Então, vou mostrar para vocês aqui esse portfólio para facilitar aqui a ilustração. Então, esse é um portfólio da TLV, né, que é Environmental Design, portfólio 2014. Aqui eu falo a fábrica dos projetos especiais, então eu já dou uma chamada que eu sou a fábrica dos projetos especiais, né? Nós da TLV Solution, empresa do Grupo TLV, acreditamos que todos os projetos é especial, investimos toda a nossa tecnologia e qualidade, diferenciando para oferecer soluções rápidas e inovadoras. Então eu falei que eu sou inovador, eu falei que eu sou rápido, nosso time atende todo o território nacional. Já falei que eu atendo o território nacional. Confira nosso portfólio, nossas soluções em environmental design. Então, eu mostrei para esse cliente aqui muito o que? O que eu faço específico para o tipo de projeto dele, né? Então, esse portfólio é só disso. Tem um portfólio só de sinalização, tem um portfólio só de arquitetura e engenharia. Então, o que eu falo aos meus clientes, eu mostro o tipo de cliente que eu atendo. Então, Ambev, Decathlon, Specialized, MRV, Ibis Hotéis, Cobasi, Atlético, Ducati, Grupo Petrópolis, McDonald's, Sense, Ali, Mercedes, Heineken, Starbucks, né? Então, mostro os grandes clientes que eu já atendi. Eu falo um pouco da minha solução para explicar que eu sou full service, né? Então, environmental design, projetos especiais desenvolvidos, produzidos e instalados e envolvem marcenaria planejada, serralheria, revestimentos a seco, que aí tem ACM, tem vários revestimentos a seco, envelopamento, sinalização externa e interna. Aqui fala um pouco do que eu faço, o tipo de material, e aí eu mostro, né? Eu vejo muito portfólio papagaiado, com linha rosa, azul, amarela passando para um lado, um monte de informação, umas coisas com muito design, e você precisa ser muito agudo nesse momento, né? Não pode ter um portfólio pesado, não pode ter um portfólio que o cara não consiga entender. Então, aqui eu falo um pouco dos projetos, tem fotos, sempre fotos profissionais, né? Bacanas. Então, tem mercado da boca. Aí eu falo ali, ambiente agradável, descontraído, bebê. A TLV foi responsável pela sinalização interna e externa. Então, mostro o externo, pego uma foto bonita da frente, mostro o interno, tudo que a gente fez. Então, é importante. Aí, aqui é um museu, né? Então, eu falo do museu, o que que foi feito no museu. Mostra o que que a TLV fez, toda a parte de mobiliário, cúpula de acrílico, carpete no chão, tecido impresso nas janelas, né, para entrar claridade no museu. Então, todos esses totens, esses oratórios, letra caixa recortada, plotter de recorte, pintura de parede. Esse museu que a gente pegou ele no espaço sem nada e fizemos tudo. Pintamos parede, pintamos janela, fizemos toda a parte. A única coisa que a gente não fez aqui, lógico, que são as peças expostas no museu, né? Então, isso aqui é um projeto muito de MDF. Então, isso aqui, se você for reparar, isso é o mapa de Belo Horizonte.
Então, isso aqui são as principais avenidas, esses brancos são os principais prédios, isso aqui são as ruas. Aqui em cima é a Lagoa da Pampulha, aqui são a silhueta dos principais prédios, aqui são todos os bairros do centro. Então, esse projeto foi todo em MDF cru, com baixo relevo na router e impressão direta. Então, aqui você vê o, o Mineirão, então você tem a Lagoa da Pampulha, aqui você tem a imagem da igreja da Pampulha, da igrejinha da Pampulha. Então, aqui você tem outras imagens da cidade. Então, é um projeto bem especial, bem diferente. É um projeto de comunicação visual, mas ao mesmo tempo que ele é comunicação visual com impressão em UV no MDF cru, ele tem um baixo relevo de alto e ele tem muito de marcenaria, né? Então, isso aqui é um prédio JK, um prédio muito famoso aqui em Belo Horizonte. É um projeto bem diferenciado, bem legal. Inclusive, a gente ganhou um prêmio na Casa Cor com esse projeto, né? Bem bacana. Isso aqui é um projeto de tailor-made, Grupo Petrópolis, né? Que é meu bar, Cerveja Cacildes. Então, a gente faz toda a cenografia, a gente colocou toda a iluminação, guarda-chuva. Então, aqui mostra um pouco. Isso aqui é o Museu do Futebol Brasileiro no Mineirão. Lá tem o Museu do Futebol, então a gente fez toda a parte de marcenaria, né? Aqui a gente fez toda a parte de projeção mapeada. Aqui em cima desse mapa de Belo Horizonte, de Minas Gerais aqui, tem um map aqui, né? E aqui mostra as cidades, os times que já foram campeão. Então, os quadros dos estádios, as camisas dos times, as histórias. Então, o museu aqui tem marca da mão dos goleiros, pé dos jogadores, né? Quem fez os gols de placas no Mineirão. Então, é um, é um museu de futebol. Esse museu é bem legal, são 1.500 metros de museu dentro do estádio, né? Dentro do Mineirão, bem legal. Isso aqui é um trabalho recente que a gente fez, que foi a sinalização dos bares e restaurantes da Arena MRV. Então, toda a sinalização externa e interna foi a gente fez. Então, envelopamento de todos os bares internos, balcão, testeira, letra caixa, né? Então, foram 48 bares sinalizados, pintados e finalizados com tanto a logo da Arena, com o logo de Brahma, adesivação interna. Isso aqui é uma exposição que a gente fez, uma exposição permanente, que é o centro de referência do queijo artesanal. Todo mundo sabe que o queijo mineiro ele é referência no mundo inteiro. Nós já ganhamos vários prêmios no mundo como queijo artesanal, que tem um pouco da exposição. O legal dessa exposição é que essas peças aqui sobem e descem, todas essas peças centrais aqui, elas sobem e descem. A gente tem um motor aqui em cima, dá para ver aqui, ó. Então, isso sobe para ter palestras aqui, ter eventos, jantares, então isso vai lá para o teto. É um projeto bem legal, né? Um projeto especial. Isso é uma sinalização com móveis, centro de experiência da área MRV também, e aqui acabou. Então, isso aqui não é um portfólio grande, é um portfólio que mostra bastante o que a gente faz. Então, tem marcenaria, tem sinalização, tem móveis, tem projeção mapeada, tem museu, tem adesivação de grande formato. A importância é você conseguir mostrar o que você faz, né? Voltando lá para a nossa apresentação, então, a apresentação tem que ser muito bem alinhada. Terceiro passo, cadência de procura de contato. Então, você tem que ter uma cadência, né, pelo WhatsApp, por e-mail, por ligação. Eu gosto muito de ligar. Esse negócio de WhatsApp, cara, virou uma canseira, né? Muita propaganda, é muito grupo, é muita coisa. Então, antes de eu mandar um WhatsApp, eu sempre ligo, eu gosto de ligar. Quando eu não ligo, eu mando o áudio, que aí não tem cara como ler, ele vai criar aquela pulguinha atrás da orelha, ele vai querer escutar o áudio, né? Porque você manda texto, é muito fácil do cara te dar um range, do cara sumir, do cara não te responder. Então, isso é um gatilho, um gatilho de escassez que é legal. Quarto passo, newsletter. Então, se esse cliente ele não está te mandando solicitação, ele não está te respondendo, é importante você mandar para esse cliente o que você está fazendo, né? Então, todo mês você pega ali os trabalhos que você fez legal, faz um newsletter, um jornal da sua empresa. Então, a TLV tem um newsletter, né? A gente manda para todos os nossos clientes todo mês o que a gente fez, quais foram os trabalhos, o que a gente executou, o que a gente fez de legal no mês. Isso, quem não é visto não é lembrado, então a pessoa sempre vai vendo. Bem, arranhou aqui, ó. Então, nós temos aqui, né, o quinto passo, é, recebendo propostas, então, resposta rápida, preço justo, prazo de entrega rápido, então, isso é muito importante, resposta
sempre ganha muito. Eu sempre vejo que o cliente, o preço está sempre em terceiro lugar. Ele está preocupado com qualidade e com prazo de entrega, né? Uma vez que o nosso mercado é muito procrastinador, o cara demora 3 anos para construir um prédio. Quando ele constrói o prédio inteiro, está tudo pronto, ele quer sinalizar em um mês, né? Aí que ele lembra da sinalização. Então é importante a gente pensar nisso. A velocidade na resposta, né? A velocidade na entrega é muito importante. Quarto passo, produção. Sempre manter um cliente informado na produção, auxiliar, alinhar expectativas, né? Eu sempre crio um grupo de WhatsApp e sempre mando para os meus clientes foto do trabalho sendo executado. Pô, nós estamos fazendo uma placa para você, a estrutura já está pronta, a letra está entrando para pintura, já testamos LED. Eu sempre gosto de manter o cliente na mesma página, né? Alinhar essas expectativas para quê? Para o cliente ficar seguro e entender que o negócio dele está andando, né? Então, isso é muito importante. Instalação, que é o sétimo passo, garantir que o ambiente esteja sempre limpo e organizado, mantendo tudo no seu lugar. Ah, gente, mas por que que nós estamos falando de vendas, nós estamos preocupando com instalação, nós estamos preocupando por isso? Gente, quanto mais você entregar um trabalho bem feito, com qualidade, no prazo correto, deixar o ambiente do cliente mais organizado, mais limpo, mais você vai vender. Por que que você vai vender? Esse cliente vai te indicar para outras pessoas e vai comprar de você novamente, entendeu? Então é muito importante a gente entender disso, né? Para a gente ter clientes recorrentes durante muito tempo que compram na nossa mão, o trabalho ele tem que ser entregue com excelência. Se você não entregar no prazo, com qualidade, não dar uma manutenção, não ter um pós-venda, esse cliente, além de não comprar de você novamente, ele não vai te indicar. Como é que você vai dobrar o seu lucro com quem não compra, quem compra de você uma vez só e quem não te indica? Não tem como dobrar lucro, né? Você vai ficar no looping de ficar arrumando cliente, arrumando cliente, arrumando cliente, arrumando cliente, arrumando novo, 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 novo. Vai chegar uma hora que você não vai ter cliente mais, porque você já rodou tudo. Oitavo passo, pós-venda. Checklists antes e depois do serviço finalizado, protocolo de entrega assinado pelo cliente, vídeo de serviço para utilização de marketing do cliente, brinde para o cliente como forma de agradecimento pela preferência. Então, eu tenho um kit na TLV que é um caderno, uma caneta, um squeeze, uma xícara de café. Eu tenho uma xícara de café mais bonita, eu tenho uma xícara de café mais simples, eu tenho umas canetas mais bonitas, eu tenho umas canetas mais simples, eu tenho umas trenas mais legais, umas trenas menos legais. Então, eu qualifico o cliente e dou esse brinde do tamanho do cliente e o tamanho do serviço que ele fez com a TLV. Eu faço muitos vídeos de entrega, de marketing do nosso trabalho. Então, eu acho que não custa nada. Se já está com o vídeo, na hora que você for negociar, eu faço com duas empresas só. São só duas empresas fornecedoras da TLV de vídeo. Eu sempre peço para fazer um vídeo para a TLV, institucional para a TLV, e fazer um vídeo para o cliente, com a logo do cliente, para o cliente usufruir daquele vídeo também. E automaticamente ele está fazendo uma propaganda para você. Então, rede social é um negócio que ficou muito importante, todo mundo quer postar, todo mundo quer ter o like. Então, você disponibilizar um vídeo desse para o seu cliente é muito legal, né? Isso conta. Se for o caso, se ele quisesse fazer, ele pagaria caro para ter um vídeo, né? Protocolo de entrega assinado pelo cliente. Isso aqui é para você não ter problemas futuros, né? Que você entregou várias vezes, várias empresas de mentorado meu. O cara entregou uma faixa de ECM, não assinou um protocolo de entrega, não assinou nada. E aí chega um cara lá e bate na fachada. Ah, essa fachada foi entregue assim, pô, não foi, né? Você não entregar uma fachada para o seu cliente, bate com um amassado. Então é importante você fazer esse checklist do antes e depois, com foto. Eu já tive casos assim, tá, gente? Há pouco tempo atrás eu instalei um Ibis, Hotel Ibis em Lavras, e e o cara que foi fazer o paisagismo do jardim bateu o carrinho de mão da terra, lá da planta, sei lá o que que era, na quina do totem, amassou o totem. Quando o cliente foi receber o totem, quando foi fazer o protocolo, que a obra atrasou, então a gente ficou uns 2 meses sem ir na obra, o cliente falou, pô, você vai ter que trocar o totem, que o totem tá amassado. Eu falei, não, não vou ter que trocar, não. Olha aqui para você ver, eu tenho a foto de quando eu instalei, que ele não estava amassado, eu tenho um protocolo do engenheiro que ele recebeu corretamente, que não estava amassado,
E se você buscar na câmera, você vai ver que não foi a gente. Ele foi lá, buscou na câmera e viu que foi o cara do paisagismo e foi lá e cobrou do cara. O cara me pagou, eu tive que sair de Belo Horizonte e ir lá em Lavras, 300 quilômetros para resolver o problema. Entendeu? Então, isso sempre é muito importante. Então, quando a gente fala disso aqui, gente, que é produção, instalação, pós-venda, essa velocidade na resposta, isso aqui tudo engaja o seu cliente a te indicar, engaja o seu cliente a comprar de você novamente. Mais uma vez, eu pela TLV tem clientes que compram na minha mão tem 15 anos. Tem 15 anos que o cara é meu cliente. E ele fala comigo, Thiago, eu nem orço em outro lugar. Eu nem quero orçar em outro lugar, né? Eu quero qualidade, eu quero prazo, eu quero preço bom. Ele nem sabe se o preço é bom para ele ou ruim, né? Mas eu, como eu entrego com qualidade no prazo que ele quer, ele não quer tentar com outro. Então, isso aqui tudo é um conjunto de ações que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que alinhar todo mundo, ligar todos os pontos, né? Para que a gente consiga dobrar os lucros das nossas empresas de comunicação visual. Você vê que o Espírito se agradece, Masterclass, dobre seus lucros, e eu sempre falo uma frase, né? Para o seu negócio crescer, você precisa de previsibilidade de vendas. Você precisa ter previsibilidade. Com previsibilidade, você consegue fazer investimentos em maquinários, fazer investimentos em mão de obra, fazer investimentos de marketing, para que cada vez o seu negócio crescer mais, ano após ano. Então, você só tem previsibilidade em vendas se você ligar esses pontos de tudo que eu falei aqui, entender profundamente é, ícone a ícone, assunto a assunto, e deixar todo o seu time comercial na mesma página.